Pessoal, agora a gente quer cobrir um pouco da nossa rotina, o procedimento nosso para montar o móvel, tá bom? Nós fomos, através de uma caminhada, assim, pegar madeira, aparelhar, cortar, criar encaixes, né? E aí a nossa peça de marcenaria, ela está concluída quando a gente botar isso tudo junto de novo. Então, basicamente é colar aqueles encaixes que a gente ensaiou várias vezes, né? Quando a gente só ensaia uma montagem, a gente aprendi, né, a chamar de montagem a seco, montagem sem cola ainda. É uma hora super importante, você coloca o móvel inteiro de pé, testa todos os encaixes nessa montagem a seco, vê que todos eles, que você está satisfeito com a forma como todos eles se assentam, uma parte na outra. Né? Então você vai ficar bem de olho naquele ombrozinho, aquele perímetro do encaixe, ver que as faces visíveis e aquelas que dão estrutura para o encaixe, rigidez, ver que essas estão encostadas. Se não tiverem, essa é a sua hora de fazer um ajuste fino. Tá bom? Então, você está satisfeito com a montagem sem cola, chega essa hora aqui de usar algum adesivo e fazer essa colagem, e aí não vai sair nunca mais. Né? Você tem que se certificar de que você está satisfeito com aquele móvel ali, né? Porque é a sua última chance de ter as peças para construir das formas que a gente conhece. Tá bom? Então, eu acho assim, a hora de montar, fazer a colagem do móvel nessa marcenaria de encaixe, ela essa hora gostosa, assim, é quase da recompensa. Você investiu um monte em criar aqueles encaixes, quando chega essa hora, você não precisa ficar medindo basicamente mais nada. Você não precisa saber onde fura, se está no esquadro, se não está. Geralmente, um encaixe procura o lugar do outro e a construção está resolvida ali. Né? Cada ponto de conexão já foi posicionado e já foi testado. Então, geralmente não tem que medir quase nada. Talvez a única exceção seja um quadro grande que você vai montar, você tem que se certificar que ele está no esquadro ou quase no esquadro. É quase o único tipo de teste que a gente faz. Então, ou um esquadro maior para ver essa exatidão aqui, ou a gente gosta de medir as diagonais, né? Essa diagonal tem que dar o mesmo comprimento dessa, né? Se os quatro ângulos são 90 graus, né? Então, fora algumas medidas bem específicas, assim, você não precisa mais medir. O seu projeto já contemplou todas as posições de montagem ali. Então, o que a gente faz normalmente? Cola PVA, é a cola branca, é polivinil acetato, se eu não me engano. É a única cola que eu uso. Tem a PVA normal, tem algumas variantes com algumas vantagens sobre a cola PVA mais básica. E tem, talvez a outra cola muito tradicional na marcenaria, a cola de proteína animal. Acho que eu comentei bem rápido. Eu nunca usei, é super tradicional, antecedeu esse tipo de cola que já é produzida na indústria química, né? Então tem a própria tendência de algumas proteínas animais ela é líquida quando ela está aquecida, na hora que ela está a temperatura ambiente ela é sólida e penetra e adere muito bem à madeira, mas muito bem mesmo, para durar séculos assim. Então essa cola de base animal ainda é usada em casos mais específicos, claro, da marcenaria, o pessoal da luteria usa bastante, alguns dos artesãos que fazem cadeira de uma forma artesanal também optam por essa, e ela é reversível com mais facilidade. Daqui a 50 anos, se você esquentar bem aquele encaixe, ou jogando água fervente, ou você conseguir conduzir bastante calor para aquela união, a cola fica líquida de novo, ela amolece de novo, você saca uma peça de dentro da outra. Né? Então, acho que é vantajosa para alguns reparos, e é uma escolha tradicional que ainda faz sentido em alguns contextos mais específicos, eu acho. Tem gente que não quer usar outra cola além dessa. Eu só uso sempre essa cola PVA. E aí como é que faz? Eu costumo passar a cola dos dois lados do encaixe. Então, se é um fura e espiga, tanto na fura quanto na espiga, você vai aprender quanta cola passar. Normalmente a gente usa a cola que é expulsa do encaixe,
né, aquela cola que sai para fora do encaixe, assim, como um indício de que foi colo bastante, que não faltou. Né? Quando eu coloco um encaixe assim, aperto e não saltou nada de cola para fora, eu não gosto muito. Eu fico me perguntando se eu não devia ter colocado um pouquinho mais. Será que não tem alguma fibra ali encostada na outra do encaixe que podia estar enrijecida, com uma gota de cola a mais? Então, você vai aprender a quantidade. Às vezes a gente dilui só um pouquinho essas colas para ela correr um pouco mais e não dificultar um encaixe muito apertado de entrar. No mais, é assim, passou a cola, a gente começa a montagem com a força da mão, várias vezes precisa de algum martelo de montagem como esse, ou um martelo de borracha, que não tende a marcar a peça, que não amassa a peça, né? Ou se a gente vai usar uma marretazinha ou algum dos outros martelos, tem que bater com precaução para não danificar a peça, evidentemente. Várias vezes a gente bota um bloco de proteção para poder bater, né? Uma marreta como essas aqui tem 1 quilo. Já é muita força na hora de montagem. Isso aqui eu só uso em um encaixe especialmente grande, numa madeira especialmente dura, né? Isso aqui já é meio ali apelar para um esforço exagerado. Uma estrutura pequena de um estojo, de muita coisa. Um espaldar de uma cadeira, se você fizer muita força, a chance de danificar a peça é enorme. Então, mais ou menos isso aqui para convencer o encaixe a chegar no lugar dele. O que é uma pena enorme quando acontece, muito raramente, é você não conseguir fazer o encaixe assentar no final de onde ele estava previsto ali. Né? Acontece raramente, você tem que evitar para que nunca aconteça, porque o encaixe, ele via de regra, não vai ser resistente, nem bonito, como a gente esperava, e nem resistente. Mas às vezes a cola trava ali, você não tem um recurso para fazer mais força, às vezes fica, né? E aí talvez você preencha aquele vão que ficou em aberto ali com alguma outra madeira, ou tem formas criativas assim, efetivas de reforçar de novo aquele encaixe. Mas é o que a gente nunca quer, começar a fazer um encaixe e parar no meio do caminho, tá bom? Então, assim, normalmente eu penso em encaixar com a mão, se possível, complementar com algum martelo desse de montagem, e o outro recurso que a gente vai empregar direto, em complemento ao estudo, são os grampos, né? Então, fiz só uma seleção rápida aqui, não quero me estender demais, mas basicamente, ó, esse aqui é o grampo tipo F, que a gente chama, né? Ele é super útil em montagem, e eu acho que à medida que você equipa a sua marcenaria, você vai sentir necessidade de tamanhos assim. Então, um grampo tipo F menor, esse aqui que é um pouco maior, ou barras mais compridas. Então, aqui o que ele te dá é essa abertura máxima, né, o que você vai conseguir colocar de peça de madeira aqui, e também essa distância aqui, ó, entre a barra e o ponto de apoio. Né? Esse braço aberto aqui, várias vezes você precisa fazer uma pressão na peça aqui no meio, ó. E esse cara, ele não alcança direto. A gente tenta estender o alcance desse ponto de pressão, colocando travessas, colocando um arranjo de grampos com algum outro dispositivo seu de montagem. Mas normalmente aqui você vai ver o comprimento dessa barra e a largura essa profundidade aqui, né, dos mordentes de ferro fundido. Que mais? Quanto mais forte essa barra, no sentido dessa seção transversal aqui, ó, quanto mais aço tem, aqui na hora que você medir largura e espessura nessa barra, mais forte é o grampo. Né? Porque a força que ele faz é justamente defletir essa barra aqui para trás, assim, ó. Né? Eu fecho essa rosca e ela você consegue ver, você vai ver essa barra se empenando para trás aqui. Então, uma barra mais fininha dessa, com menos esforço, ela já começa a se dobrar para trás. Isso é o grampo fazendo força. Na verdade, essa barra aqui precisando voltar para a posição original dela. Então, é útil, eu acho, né? Muito útil. Ter tanto um grampo menor, mais leve, para você fazer colagens pequenas, com uma barra mais fininha. Por exemplo, para um estojo, isso aqui várias vezes é pesadão demais, desajeitado, e a quantidade de força que ele consegue fazer ia destruir minha peça. Várias vezes o esforço é pouco.
Então, grampo pequeno para um tipo de montagem, grampo maior quando você precisa de mais esforço e alcance. Então, os grampos tipo F são super úteis aqui. Esse tipo de grampo tipo C aqui, ó, você vê que a geometria é muito parecida. Para você abrir e fechar o grampo, ele é mais lento, né? Porque ele só depende da rosca. Então, ele é mais lento, acho, para algumas situações, talvez ele seja menos prático, mas olha o tanto de aço que você tem nessa barra aqui, ó. Aqui ainda é uma geometria tipo T, assim, né? Esse grampo faz uma força descomunal comparado até com esse aqui, ó. Pelo menos o dobro da força esse grampo aqui é capaz de fazer. Porque tem muito mais aço aqui para empenar isso aqui para trás. Nós estamos falando de outra ordem de grandeza de esforço. Então, é muito útil, principalmente se eu precisar de uma pressão bem elevada. Esse tipo de grampo parece o grampo tipo F, mas ao invés de ter um fuso roscado aqui, ele tem esse tipo de mecanismo de aperto rápido que a gente chama. Então, uma alavanca para fechar, uma para ele correr solto. Muito útil. Se brincar, é o grampo que eu mais uso aqui na oficina, que eu mais vejo que ele é o ideal para aquela montagem lá. E também a força que ele faz é medida por essa barra aqui, ó, a quantidade de aço que tem nessa seção transversal, que vai ser defletida para trás, tá bom? Que mais? Esse grampo de barra, em que isso aqui é bem inteligente? Você compra essas duas garras aqui, né, de ferro fundido, e separadamente você vai comprar uma barra de aço do comprimento que você quiser, né? E aí é preciso abrir uma rosca nessa extremidade aqui, uma rosca padrão para esse diâmetro de furo, para instalar essa metade do grampo, a outra metade corre solta aqui. Então, ele tanto faz um grampo muito grande para montar essa bancada, por exemplo, que uma barra de 2 metros, quanto você pode fazer um jogo de grampos bem menores, assim. Então, é versátil nesse sentido. É versátil, relativamente barato, não tão barato na hora que você tem que comprar tanto o grampo quanto a barra, mas bem útil, eu uso direto. Tem um outro tipo de grampo que se parece um pouco com esse aqui, mas ele tem um aperto paralelo, né? Eu não tenho esse tipo de grampo, creio que seja muito bom, muito versátil, ele mantém um paralelo nesse aperto aqui. Acho que é vantajoso para muitas coisas, mas como tudo na oficina, você tem que fazer escolhas racionais, assim, e fazer seu investimento, sua escolha dos recursos, assim, de forma a ganhar o máximo, né? Então, são grampos mais caros, acho que muito bons, para alguns usos específicos, acredito que vale a pena. E, por fim, esse tipo só de apertador grande, de mola aqui dentro, é bastante útil também, para um monte de situações, não de montagem, não de colagem, como a gente começou a dizer, mas só de posicionar a peça, só fazer uma coisa assim, ó, né, um posicionador rápido, que você vai aprender a usar criativamente, assim, e muitas vezes a sua terceira, quarta mão, assim, na hora de organizar uma coisa mais complexa, tá bom? Mas então, passou cola, apertou, normalmente essas colas precisam pelo menos de uns 30 minutos de grampo, né? Depois, se você tiver necessidade de tirar o grampo para outra ação, depois de uns 30 minutos, pelo menos, talvez você possa até tirar, mas essa cola só tem a rigidez máxima dela em 24 horas. Né? Então, mesmo que você tirar o grampo, provavelmente o encaixe não vai se mexer mais, ele já está na posição final desejada, mas a resistência mecânica do encaixe ainda não está lá. Se você fizer força, ele vai sair. Você vai romper essa resistência inicial da cola, é possível romper, tá bom? Basicamente, o que eu queria comentar sobre a montagem desses móveis, todo o excesso de cola tem que ser retirado da madeira enquanto ela está líquida. Né? Se você deixar algum excesso secar na madeira, ele vai penetrar naquele monte de porosidade e vai marcar o acabamento. Então, apertou o grampo ali, é hora de pegar estopa, escova de dente, num baldinho com água que você deixa aqui do lado, para limpar todo lugar onde a cola escorreu. Várias vezes a gente suja o dedo de cola e vai pegando na peça e vai deixando um monte de marca de cola na peça. Então,
a gente tenta minimizar essa contaminação da madeira, digamos assim, enquanto cola, e limpar. É só dissolver isso aqui, dissolve com água. Né? Não quero encharcar a peça, é o mínimo de água que eu perceba que removeu o resíduo de cola que tinha ali. Aí é só correr para o abraço. É comum ter que dar uma lixadinha nesses lugares onde a cola umedeceu a madeira, dar uma lixadinha bem de leve com a sua lixa mais fininha e a peça está pronta para o acabamento. Os móveis que a gente monta aqui normalmente não tem ferragem, né? Não tem parafuso, não tem outro fixador mecânico assim, além dos encaixes. Né? No entanto, a furação, ou para você colocar um parafuso, ou para você colocar uma cavilha de reforço, é uma parte chave de tudo que a gente faz aqui. Né? Continua sendo. Raramente na cadeira que eu entrego tem algum parafuso desse. O único caso é talvez embaixo de um assento que eu queira remover no futuro, um assento que pode ser reestofado, tal. Eu vou parafusar o assento na estrutura da cadeira. A maioria das outras peças ou não tem nada, ou tem só para prender talvez uma ferragem de metal, prender o puxador, ou uma corrediça de metal, ou uma dobradiça de metal. Então, na marcenaria tradicional, a necessidade de furação, eu acho que é limitada a esses usos assim, mas na nossa vida a gente usa direto. Nunca eu acho que a gente devia deixar no ar uma sugestão de que isso aqui é ruim ou problema em si. Né? Eu acho que se a gente aprender a usar os fixadores metálicos, eles podem ser excelentes. E aí o nosso papel é decidir em que hora usar e como usar. Né? Eu uso bastante aqui para montar coisas que para mim são mais funcionais e que eu não quero dedicar um tempo excessivo ali além da função. Por exemplo, para montar esses gabinetes aqui está cheio de furo para esse tipo de parafuso. Né? Então, para os gabaritos, para os meus dispositivos de marcenaria, é muito furo e parafuso que eu vou usar várias vezes. Então, e você pode construir, levar isso aqui para a direção que você quiser, que couber na sua prática de marcenaria. Então, eu não queria chegar ao fim sem mencionar também rapidamente quais são os tipos de broca que a gente usa para furar madeira e fazer uma apresentação rápida das furadeiras que a gente usa, tá bom? Então, assim, essa história acho que começa com arco de pua, que é esse tipo de furadeira aqui, ó. Para mim, uma dessas revelações incríveis assim foi ver como isso aqui é efetivo no sentido de furar e furar bem e furar relativamente rápido e com um esforço que não é de outro mundo assim, e como é na verdade divertido e uma interação gostosa, lúdica, excelente para convidar mais gente para o ofício, uma geração nova para o ofício, porque é mais do corpo que vem, né? Esse movimento rotativo aqui. E então o arco de pua ainda tem um lugar, eu acho que muito da nossa prática aqui, principalmente quando a gente se interessa em aprender sobre essa caminhada inteira e passar adiante um filme bonito que mostra que a marcenaria não começou nessa época aqui, ó, né? Nada de errado, a gente que use como quiser usar, mas eu acho que situa a nossa prática e o nosso ofício numa história que é muito humana, que antes de depender de uma bateria de lítio-íon ali, dependeu da minha coordenação motora. Então, para mim, isso aqui tem um lugar nos museus e nas oficinas de madeira maciça hoje ainda. Né? Você vê a inteligência desse arco de pua aqui. A broca dele é um dispositivo desse tipo aqui. Ó, né? Ele tem aqui na ponta, um fio de rosca de parafuso. Então, o que acontece? À medida que eu giro esse arco aqui, ó, a broca é puxada para dentro da madeira para fazer a furação. Né? Então, essa rosca que está aqui na frente, ó, ela acopla o movimento de giro com o movimento de avanço do furador. Né? Os dois estão conjugados, são acoplados pelo projeto do fio dessa rosca aqui. Então, o que acontece? Eu faço um esforço para empurrar a madeira, mas principalmente esse esforço de girar vai fazer com que o cortador avance
E aí, se você tiver tanto essa aleta lateralzinha bem afiada, quanto essa faca que vai cortar o fundo do furo bem afiadas também, corta de uma maneira surpreendentemente eficiente e numa interação super gostosa com a madeira. Então, o arco de pua, a versão talvez um pouco menor dessa é essa furadeirazinha aqui, que eu aprendi a chamar de maquineta. Ainda uso em algumas operações em que o furo é bem pequenininho, boto uma broquinha bem pequenininha aqui, e várias vezes o esforço é tão pouco que você tem talvez até mais controle do que num gatilho desse tipo aqui. Então, arco de pua, maquineta. Né? As versões contemporâneas disso botam um motor, né, para fazer o movimento rotativo. Mas é bom a gente se ligar meio nessa construção, né, de como é que a gente chegou aqui. Então você vê, eu coloco uma broca aqui, ó, nesse mandril, ó, e aí aqui eu vou ter, na hora de furar, vou ter dois movimentos que eu vou conjugar. Tá? Um é a rotação que o motor vai me dar. Né? Eu vou acionar esse gatilho aqui e vou ter uma sensibilidade de velocidades, né, na hora de girar isso aqui. Então, assim, um movimento é esse de giro, o outro movimento é o do avanço, que eu vou fazer. Né? Então, são dois movimentos que a gente vai fazer de forma coordenada. E como é que esses movimentos se combinam? Para furar a madeira, eu acho que esse movimento de giro aqui é o mais rápido possível. Né? Então, basicamente, eu vou posicionar a minha broca aqui, ó, e apertar o gatilho até o fim. Eu não sei se me ocorre alguma furação que eu não vou fazer na velocidade máxima. Né? Você vai botar esse seletor mecânico aqui no rápido e vai furar com ele na velocidade máxima. É isso que você vai fazer. Ó. Né? E o que eu vou ser precavido e eu vou lentamente é no movimento de avanço dentro da madeira ali. Ó. Tá? Então está girando muito rápido e avançando lentamente para um furo de qualidade. Para quê? Para essa pontazinha cortante ter muita chance, ter inúmeras oportunidades de ir removendo a madeira devagar. Tá bom? Então, eu já fiz isso, para mim era intuitivo pensar assim, nossa, vou fazer um furo aqui com todo cuidado, porque aqui é o tampo do meu móvel, eu quero que esse aqui fique lindo. Aí eu começo a furar assim, ó, bem devagarzinho, com pouca rotação. E essa é a receita para estragar a madeira, porque em uma passada dessa pontinha cortante, ela vai encostar na fibra e vai arrancar ela para cima, igual arrancar com uma faca, assim, que você entra e tira. Então, na minha prática, é isso que dá certo. É a rotação na velocidade máxima aqui e um avanço na velocidade controlada. Tá bom? Que você vai sentir uma resposta com a madeira. Qual a taxa que você consegue entrar na madeira? A taxa que o cavaco puder ser expulso. Essa é a rapidez que você consegue avançar. Tanto que várias vezes esse canal aqui, espiral, pelo qual o cavaco tem que passar, se ele ficar obstruído, a madeira é meio resinosa ou acontece alguma coisa, que ele não consegue encontrar o caminho dele para fora do furo, entope aqui, você não vai mais furar. Você pode fazer a força do mundo aqui, o cavaco não tem para onde sair, então a broca não tem como avançar mais. Né? Então, essa taxa de limpar o cavaco é a sua taxa máxima de aprofundar o furo na madeira. Tá bom? Que mais? Eu acho que agora vamos dar uma olhada mais próxima aqui para a gente mencionar quais são os tipos de broca que a gente usa. Aqui, olha só, de perto, olha como é bonito esse arranjo, né? O fio de rosca, ó, que meio acopla, né, o movimento de girar com o avanço ali que eu estava falando. Então, assim, esse aqui eu comprei uma caixinha de pua dessa antiga, e é muito afiada. É legal de ver que o dono anterior entendia, né, como é que isso aqui corta. Você vê que é bem cortante. Ó. Então, como é que seria? Ó, essa pontinha lateral aqui, eu não vou afiar por fora, né? Se eu afiar por fora, eu começo a perder o diâmetro do furo. Eu afio só aqui por dentro. Encosto aqui alguma coisa abrasiva, bem pequenininha, tanto aqui quanto aqui embaixo. Você vê que ele afiou embaixo. Bastante embaixo, um pouquinho em cima. Né? Então, esse aqui, se eu colocar uma broca desse tipo numa ferramenta que gira muito rápido,
eu não vou conseguir fazer um furo de qualidade, eu acho. Né? Mais ou menos aquilo que eu estava falando. Eu vou girar rápido e ela vai entrar muito rápido na madeira. Então, acho que não vai ter tempo para esses 2 pontos de corte aqui fazerem uma usinagem decente. Né? Então, para mim, se eu vejo um fio de rosca desse na ponta da broca, para mim é um furo lento que tem que ser feito no processo inteiro. Tá bom? Mas aqui, ó, as brocas que a gente está acostumado a ver são essas aqui, né? Esse tipo de broca aqui, ó. Então, normalmente, essa afiação aqui é uma afiação que primariamente foi feita para cortar metal. Essa aqui, ó. Né? É uma afiação que funciona muito bem para remover cavaco de metal. Né? E a afiação de madeira, o mais típico é assim, ó, ter um ponto central e 2 cortadores laterais aqui, ó. Né? Essa aqui é a fiação de madeira. Essa aqui é uma broca para madeira, ó, do jeito que ela vem da loja. Você vê que ela tem um pino para já posicionar o furo e 3 pontas, na verdade, né? Para irem cortando a madeira. A vantagem é que essa ponta central aqui estabiliza o furo desde o início. Né? Então, na hora que eu engajo a broca na peça ali, ela já não corre mais de lado. Né? Ao passo que essa furação de metal, ela demora um pouco até fixar bem a ponta na superfície de madeira. Então, isso aqui fura bem a madeira, mas em algumas condições você tem dificuldade de iniciar o furo no lugar certo. Eu acho que é esse o ponto negativo principal assim, dessa afiação, frente às afiações dedicadas para madeira, que tem uma ponta central bem aguda. Né? Então, primeiro essa questão da fiação, a questão do metal, você vê, ó, esses metais aqui, ó, isso aqui é aço carbono. Né? Eu acho que nesses 2 casos aqui, o que a gente compra como broca para madeira, normalmente é de aço carbono e fura bem a madeira. Né? Mas a broca feita para usinar aço, que são essas aqui, ó, ela é de aço rápido, que chama, é uma liga que permanece dura mesmo quando essa ponta aqui for sujeita a muito calor. Né? Na hora da furação, é muito calor que está aqui na frente. Você tirar a broca e encostar o dedo aqui, você vai ver que queima. E o aço rápido é isso, é uma liga, é pegar o aço carbono e colocar mais alguns ingredientes ali para ele ser especialmente adequado para trabalhar quente. Por isso que é rápido, porque você pode colocar no torno ou fazer uma furação que mesmo ele esquentando bastante, ela retém o fio aqui. Então, isso aqui que foi desenvolvido para usinar metal, se a gente usar para usinar madeira, é ótimo. Esse fio vai estar o gume cortante por muito tempo. Né? Então, assim, essas brocas são mais caras, broca de aço rápido, provavelmente esse fio vai durar bem mais. Na hora que essa geometria aqui começa a ficar cega, né, esse raio aqui deixa de ser cortante assim, começa a ficar um arredondado grande, aí é a mesma coisa que a gente viu para os formões, para as plainas, ele deixa de ser cortante, você precisa fazer muita força para ele cortar mal a madeira. Né? Então é hora de quê? Reafiar esse negócio. E aí você sente bem claramente a diferença de resposta no esmeril lá, de um aço carbono desse, que ele vai embora mais rápido, né, em contato com a pedra do esmeril, e esse aço rápido, ele demora bastante para o esmeril remover esse metal aqui. Né? Já é o seu indício de que é um material que vai resistir bem mais, o fio vai durar bem mais também. Tá? Então, assim, o que eu aprendi a fazer foi comprar broca de aço rápido, que vem com essa fiação mais adequada para metal, e incorporar aqui 2 pontas a mais, ó, meio que converter essa fiação numa fiação de madeira aqui. Né? Então, é preciso remover um bocado de material aqui, ó, criar um canal para baixo aqui, um canal para baixo do outro lado também. Mas aí o que eu ganho? Uma ponta bem aguda lá na frente, ó, né, que inicia o corte e não mexe mais, e eu também ganho isso aqui, ó, a condição de começar um furo bem inclinado. Ó. Né, no lugar bem exato, eu consigo começar um furo bem inclinado, que para fazer as cadeiras é bem importante. Então, esse tipo de afiação, tanto reafiar essa geometria mais básica, quanto afiar pela primeira vez, depois manter essa geometria, é uma coisa que você aprende. Né? Basicamente, a gente faz no esmeril. Aqui não tem muita necessidade de um fio tão perfeito, que tira a rebarba, tudo aquilo. Ele tem que ser cortante,
e depois da pedra do esmeril, talvez só um passe bem rápido com uma lima, uma coisa muito fininha para tirar só a rebarba grosseira, mas não precisa ser aquele fio de pedra 1000, pedra 6000, nada daquilo. Para afiação de broca, aquilo seria um exagero, né? Tá bom? Então, e sobre a afiação dessas brocas mais tradicionais, uma broca que a gente usa muito é essa aqui, ó, a broca chata. Ela é barata, principalmente em diâmetros maiores. Se você tiver que comprar uma broca de 22, 25 milímetros nessa construção aqui, de aço rápido, pode se preparar para pagar mais de R$100, tranquilamente, 200, por aí. Já uma broca chata dessa aqui é barata, né, porque o processo produtivo é simples e emprega pouco metal, e ela pode ser bem cortante também para madeira, né? Ela também tem essa ponta bem projetada para frente, que já posiciona o furo e não deixa a broca correr no início. Tem um ajuste com a lima que a gente dá nessas duas laterais cortantes aqui, que torna isso aqui bem eficiente, essa é a verdade, né? Eu uso bastante. Um cuidado que eu acho que a gente sempre tem que ter o furo ele tem que estar sempre conduzido por essa ponta comprida aqui, ó. Então, enquanto eu estou avançando a peça na madeira, ele funciona, é estável, corta bem e é bem efetivo. Na hora de remover a broca da madeira, você vê que essa ponta já não está mais apoiada naquele cone que ela mesma vai criando à frente lá. Então, na hora de remover, eu aprendi assim, eu sempre paro, solto o gatilho da furadeira e eu removo a broca chata do furo com ela parada. Aí ela sai direitinho, né? Se ela ainda estiver girando bem rápido e na hora de remover do furo, como ela vai perder esse contato aqui da frente, que estabiliza o movimento dela, várias vezes eu vi ela vibrar dentro do furo, sai batendo tudo e deixa um furo horroroso. Mais ou menos arruina com aquela parede lateral aqui, que ela deixou linda na entrada, na hora de sair ela bate tudo e estraga, né? Então acho que um hábito com essa aqui é só avançar com a furadeira ligada, a gente só avança. Na hora de remover a broca, é a furadeira sem giro, tá bom? Então, broca chata funciona bem demais, é uma opção econômica, né? Você vê que ela tem pouca massa aqui, ó. O corpo dela é esguio e aqui quase não tem massa, né? Então, ela tem uma tendência a vibrar, eu acho, na minha experiência, bem maior do que essas aqui, ó. Né? Que a geometria dela é toda, você vê que tem toda uma estabilidade aqui. E essa aqui você pode tirar do furo com ela ainda girando, que eu não vejo aquela tendência dela vir batendo e estragando o furo. Tá bom? Então a broca chata. A broca Forstner, né, que chama, muito útil também, ó, também tem um apoio inicial, um cortador lateral. Você vê que a construção é mais ou menos a dessa, né? Ó, um apoio central. Esse cortador lateral, ele toca primeiro a madeira e vai criando um perímetro bem perfeito, ó, ele é bem afiadinho. E depois um par de cortadores esse aqui que vão removendo a madeira do fundo, né? Então você vê que a geometria é muito parecida. Nesse caso aqui a gente tem pastilhazinhas de vidia, né? Metal duro, soldadas aqui, ó. Então, se você comprar uma broca Forstner dessa de boa qualidade, ela vai trabalhar muito tempo com isso aqui afiado, né? Essa minha de qualidade intermediária, está longe de ser muito boa. Uma broca muito boa, você tem que esperar pagar por ela tem um custo maior, né? Vai ter mais quantidade de vidia, uma vidia mais resistente também e um corpo balanceado e equilibrado. Não é barato, mas você vai usar também uma vida, né? Fura muito bem madeira dura, madeira macia, é excelente. Normalmente, ela é uma brocazinha mais curta aqui, ó, né? Eu não me lembro de ver uma broca Forstner que tenha muito mais do que uns 10 centímetros, alguma coisa assim no corpo dela. Então, ótima para algumas operações de furo, para outras você vai sentir falta de mais comprimento aqui, né? Uma broca, esse tipo de broca aqui, você encontra em vários comprimentos também, mas são muitas situações, né? Às vezes uma broca curta é ótima, o que você quer, para acessar um lugar específico. Às vezes a broca curta não dá conta do seu serviço, a depender do curso da máquina, da profundidade do furo que é exigida. Então, tem muitas situações que vão nos direcionar para muitos tipos de cortador também. Para finalizar, pessoal, eu queria fazer essa distinção assim, entre as brocas, né, que elas só furam, na verdade, no sentido comprido.
né, do eixo de giro dela aqui. Fazer uma distinção para as fresas, ó, que a fresa, ela tanto tem um cortador que a faz furar a madeira, quanto tem uma fiação lateral aqui que permite que ela corte de lado a madeira. Né? Então você vê, essa aqui, ó, é uma fresa que tem até um cortador serrilhado de lado, ela é excelente para colocar na furadeira horizontal ali e fazer o furo oblongo das furas, né, para o encaixe fura-espiga. Então, quando a gente quer aquele furo que é alargado, assim, lateralmente, muitas vezes é vantajoso usar uma fresa desse tipo aqui, mesma coisa. Essa aqui tem o corpo inteiro de metal duro, então você já dá para imaginar que ela é mais cara, mas é excelente também. Essa aqui tem só a pastilha, uma pastilha bem grandona de metal duro soldada aqui, ó, né? Então elas tanto fazem a função da broca de furar, nesse sentido aqui, quanto elas cortam lateralmente, né? Agora, o que dá para ver também? Que ela não fura tão bem, essa geometria não fura tão bem quanto essa, ó. Essa aqui foi projetada só para ir adiante, né? Ao passo que essa aqui fura, mas com desempenho inferior, e porque ela combina uma ação de entrar na madeira com uma ação de cortar ao lado, tá bom? Então, para vários daqueles furos oblongos lá, a gente consegue usinar aquilo com uma sequência grande de furos normais, assim, digamos. A gente consegue, mas várias vezes é vantajoso esse tipo de cortador aqui, porque ele entra um pouco na peça e corre ao lado, dá um furo limpo, talvez seja mais fácil de executar. É no aprendizado da resposta da máquina à madeira, à furação que você está tentando fazer, que você vê, que você conhece, que você reconhece o que é uma furação que está acontecendo com qualidade, com pouco esforço, e que está deixando uma superfície bem acabada, bem cortada, e o que é uma operação que não está a contento, né? Que está ou esquentando demais a broca, ou saindo uma fumaceira danada, normalmente a broca cega, ou você simplesmente não consegue furar, ou o furo não sai homogêneo do início, meio e fim, né? Uma broca como essa aqui, ó, a própria geometria de corte, você vê que se ela não estiver bem afiada, dependendo do que você fizer, ela começa a entrar na madeira e começa a encontrar um caminho que não é o eixo dela, ela se deforma e o furo não sai necessariamente no eixo da ferramenta. Então tem uma série de nuances assim que a gente vai observando e aprendendo a responder a eles. Tá bom? Só para terminar aqui, ó, algumas vezes a furação é tão específica, como no caso daqueles espaldares das cadeiras lá, que você constrói a partir desse entendimento mais básico das brocas, né? Então você vê, aqui eu peguei uma broca de aço carbono dessa, fiz aquela afiação para o corte poder ser iniciado aqui, ó, quase a 45 graus, ó. A uns 40 graus eu consigo iniciar o corte com qualidade, ó, que na hora que aquele primeiro cortador lateral lá tocar na madeira, eu ainda tenho apoio dessa ponta central aqui, ó. Então você vê, ó lá, é só continuar aqui que ele vai fazer um corte excelente, ó. Mesmo tão oblíquo, você vê que ele é controlado e de qualidade, né? E eu consigo colocar a furadeira aqui atrás, para ter uma referência bem grande dessa inclinação espacial do furo aqui. Então o que eu faço? Eu uso a própria cadeira como meu guia de furação, meu gabarito de furação. Né? Eu sei que a peça tem que conectar o ponto A com o ponto B aqui. Não preciso nem medir esse ângulo, que seria bem elaborado, bem difícil. Né? Eu não preciso nem saber qual é, eu sei que eu estou ligando o ponto A com o ponto B, porque essa própria extensão da broca aqui me garante isso. Tá bom? Então, várias vezes, dependendo da peça que você vai construir, você vai desenvolver algum recurso adicional a partir desse entendimento mais básico das brocas. E por último, eu queria comentar isso aqui, pessoal, como é que a gente posiciona um fixador desse aqui, ó, simples que seja, na nossa peça de madeira. Tá? E eu também, isso para mim também não era muito intuitivo no início. Tá? O que a gente vai fazer? Aprendi lá com o Milton, do lado da sua caixa de broca tem um paquímetro desse aqui. Aí você pega o parafuso, ó, você vai medir quanto ele tem na rosca dele, esse cara aqui tem 5 milímetros, ó. E qual o diâmetro desse corpo liso dele aqui, ó? Nesse caso, 3,5. Tá vendo? Então, na hora de comprar esse parafuso, ele vai ser um 6x5, ó. Ele tem, ou 60x5, ele tem 60 milímetros de comprimento aqui, ó.
60 por 5 milímetros na parte externa do fio da rosca dele, né? Como é que é a furação que a gente tem que fazer para instalar um cara desse? É basicamente o que a gente colocou aqui, ó. Ó, você vê que se o fio da rosca tem 5 milímetros aqui, então a primeira peça, a peça que esse parafuso atravessa, essa furação em vermelho aqui, ó, tem que ser de 5. Por quê? Porque a rosca ela tem que passar livre na furação da primeira peça aqui, ó. Tem que passar livre aqui. E aqui que eu acho que a gente se engana várias vezes, né? A gente acha que a rosca já tem que aderir nas paredes da primeira peça aqui. Não tem. Na primeira peça, se eu medir 5 milímetros, eu vou fazer esse furo que eu marquei em vermelho aqui, ó, com uma broca de 5 ou 5,5 até, se eu quiser. Mas não menos do que isso. Então o furo vai passar livre aqui no primeiro, né? E aqui na segunda peça eu vou fazer um furo guia que tem esse tamanho aqui, ó, que tem o tamanho só desse eixo do parafuso, 3,5. Né? Então, se o eixo mede 3,5, a furação na peça 2 aqui vai comportar só a parte central do eixo do parafuso e todo fio de rosca vai aderir à parede da madeira, por isso que ela é forte. Né? A gente deixa espaço para o eixo e deixa só o fio da rosca fazer contato aqui, ó, com essa lateral. Tá? Então, olha só, se eu medir 3,5 aqui, se eu fizer um furo de 3,5 na minha madeira de trás, né, a segunda peça de madeira aqui, talvez funcione. Numa madeira mais macia, eu acho que vai funcionar bem. Tem madeira dura que eu não consigo colocar esse corpo de 3,5 num furo de 3,5 aqui, mais o apegar do fio da rosca na madeira. Se eu fizer força demais aqui, ó, nesse parafuso, a gente quebra ele bem aqui. Pá, que ele quebra mesmo. Não é muito difícil com essas furadeiras, essas parafusadeiras novas que a gente tem. Aquilo faz um esforço absurdo, assim. E esse parafuso se quebra aqui, ó. Antes dele fazer o papel dele, ele quebra. É super difícil você remover esse parafuso mal incrustado na madeira ali. Então, a gente não tem um limite de força. Aqui você pode sujeitar esse corpo de metal aqui antes que ele se rompa. Então, às vezes, eu vou medir 3,5 e vou fazer o furo aqui da segunda peça com 4 milímetros, até 4,5, dependendo da dureza dessa madeira aqui, ó. Uma madeira macia, ela aceita uma compressão e ela aceita bem esse corte do fio da rosca. Várias das madeiras tropicais que a gente tem, que são muitíssimo duras, vão exigir um furo guia na segunda peça maior do que essa dimensão que a gente vai medir aqui, ó, do corpo do parafuso. Tá bom? E por último, se for esse tipo de parafuso de cabeça chata aqui, a gente vai fazer um escariado no início ali, né? Nesse caso, um escariado mais ou menos de 10 milímetros ali, se a gente quiser que ele fique rente à superfície da madeira, assim. Outros parafusos, né? Tem parafuso de cabeça abaulada, assim, que você não precisa fazer o escariado. Às vezes a gente vai fazer esse escariado mais fundo aqui, para ter mais pega de fio de rosca na segunda peça. Então, o escariado não precisa estar rente, ele pode estar um pouco abaixo. Basicamente isso. Então, você vê que uma furação bem feita envolve escariado, um furo por onde passa a rosca e um furo guia por onde passa o corpo do parafuso, com alguma folga para que a rosca consiga entrar. A gente, às vezes, lubrifica isso aqui com um pouco de parafina também, um bloco de parafina, só para reduzir o atrito no momento da instalação do parafuso aqui, ajuda bastante, tá bom? E essa furação, normalmente eu faço assim, ó, primeiro o escariado, depois o furo grande, depois o furo pequeno, né? Às vezes, se eu quiser, depois que eu tiver iniciado o furo aqui, eu precisar fazer o escariado aqui em cima, a ponta do escariador já não tem um apoio muito legal aqui, o escariador bate para todo lado, e não dá um escariado bem bonito, bem perfeito como eu gostaria. Né? Então, muitas vezes a gente faz a furação da maior para menor, faço o grande, o médio, depois o furo pequeno, para que toda broca tenha sempre esse o apoio da ponta dela. Aqui, ó. Se a broca tiver sempre essa ponta central aqui apoiada, é garantia de que ela está estabilizada enquanto ela fura, tá bom? Então, esse é o entendimento, assim, como é que a gente posiciona um parafuso para unir madeira com madeira ou uma ferragem na madeira. Né? O caso da ferragem na madeira, você vai se preocupar
com a furação só da madeira número 2 aqui, no caso. A ferragem normalmente já tem um furo para o nosso fixador passar ali. A gente já mostrou o arco de pool, a maquineta, a furadeira a bateria, né, sem fio. Então, rapidamente queria descrever aqui a furadeira de bancada. É uma máquina mais pensada, a maioria dessa até para furar metal, mas é excelente aqui na marcenaria. Por que eu digo que ela é pensada para furar metal? Porque olha a rigidez desse eixo aqui e desse bloco de ferro fundido, né? Isso aqui segura esse conjunto inteiro da furadeira aqui com uma rigidez enorme quando você faz o furo. Né? Quem já teve que furar uma chapinha de metal, ainda que de pouca espessura assim, viu o tanto de pressão para baixo que você tem que fazer. Né? Então, é para isso que está dimensionado, esse bloco fundido, esse eixo. Então, na marcenaria é super útil eu acho, para quando você precisa de um pouco mais de força, mas nem é muito a nossa forma de trabalhar, né? É muito mais aqui para a gente ter várias referências para controlar a posição do furo e a profundidade do furo, né? E também isso aqui ajuda a gente a exercer força para baixo. Mas como é que eu penso nisso aqui? É uma mesa, quase sempre a gente tem que pegar essa mesinha que essas furadeiras de bancada têm, que são muito pequenas para apoiar quase qualquer peça de madeira. O que eu acho que é boa prática é colocar aqui em cima uma mesa bem maior. Essa mesa tem que estar 90 graus com o eixo da broca, né? Tem algumas formas de nivelar isso aqui, para que quando você fizer o furo, você confie que ele entrou perpendicular nessa face aqui. O que mais? Eu acho que a gente deve colocar algum tipo de guia aqui assim, ó, que você prende, você posiciona com facilidade. Claro que você pode só colocar um sarrafo aparelhado aqui e prender com um grampo, mas me parece que isso aqui vale a pena. Ó. Uma coisa que você ajusta rapidamente, que dá essa distância da furação, né? Você vê que para esse tipo de ferramenta aqui, a guia não precisa ser perpendicular, tanto faz em que ângulo que eu vou fazer a furação. O que ela me dá aqui é uma distância entre o centro da broca e a régua em si. Né? Então você vê uma régua dessa e algum batente que você posiciona, no mínimo um batente de um lado. Às vezes a gente usa um batente de cada lado, e aqui também aquele batentezinho basculante, assim, com uma dobradiça, é bem útil, né? Porque você pode fazer uma ponta parar, depois o seu batente ele vai e volta no mesmo lugar aqui. Então é uma ferramenta assim, que eu acho que é fácil justificar o seu investimento numa furadeira de bancada para a sua oficina. Tem o limitador de profundidade, tem mais de um tipo, né? Esse meu aqui é porca e contra porca, você tem que ficar atento para o vibrar da máquina não afrouxar esse limitador aqui. O que mais? Um mandril desse de aperto rápido, acho que é um upgrade, acho que é uma coisa também que se paga, porque você vai fazer isso aqui tantas vezes, ó. Acho que é bem mais prático. Nessa mesa, colocar só um recorte aqui de um pedaço, de um bloco de madeira que você substitui, né? Aqui é um MDFzinho de 15 milímetros, porque por mais que você proteja a mesa, é natural, em algum momento a broca vai danificar só essa seção aqui de baixo. Então, a mesa você continua usando por mais tempo, só troca esse pratinho aqui. No fundo é isso, eu queria, na época que eu comprei essa máquina, uma que tivesse aquela alavancazinha de pinhão e cremalheira aqui para subir e descer a mesa com mais facilidade, mas na ausência dessa, um mecanismo mais simples você também faz. O que mais? Por último, aqui dentro, um recurso legal dessas máquinas, aqui, ó, é você poder modificar a posição da correia, né? Aqui em qual par de polias ela vai transmitir a potência do motor para o eixo da ferramenta aqui, porque você tem ajuste de velocidade, né? E aí você vai observar e aprender o que é mais adequado para cada furação que você faz. De modo geral, eu acho que a furação com a maior velocidade de RPM aqui no eixo da máquina tende a fazer um furo melhor, né, como a gente estava explicando ali, porque a aresta de corte remove pouco material a cada passada. Em compensação, você tem que prestar atenção se isso não está aquecendo,
a ponta da sua broca aqui, e se ela trabalhar muito quente, ela pode perder a têmpera e perder o fio mais rápido. Então, também operar com a broca refrigerada provavelmente vai prolongar o fio de gume, ele vai ficar mais tempo cortante. Tá bom? Então, essa é a furadeira de bancada. Vamos dar uma olhada na irmã dessa, que é a furadeira horizontal. Para encerrar, pessoal, eu queria mostrar a furadeira horizontal. Tá? Eu acho que ela complementa a furadeira de bancada, sendo que aqui, ó, a gente fixa a peça na mesa e o mandril não vem mais de cima, né? Ela vem aqui, ó, no plano da mesa. Ao invés da broca tender a furar a mesa, ela está lateral, né? Então, furadeira horizontal, porque o mandril corre nesse sentido aqui. No mais, é a mesma máquina, né? Você vê aqui também que tem um eixo de avanço que é muito robusto, né? Num corpo todo pesado da máquina. O que isso aqui acrescenta de função, eu acredito, em relação à furadeira de bancada, é isso aqui, ó. É uma mesa que ela já embute na máquina uma mesa com movimento lateral aqui. Né? Isso aqui já é parte do que soma no valor e na funcionalidade dessa máquina. Então, em que ela ajuda demais, eu acho? Ela nos ajuda como nenhuma outra máquina para fazer aquele furo lateralmente alargado, aquele furo oblongo, que a gente chama do encaixe fura-espiga. Né? Então, eu faço aquele encaixe com tanta frequência, ele é tão central para a minha prática aqui de marceneiro, que para mim é fácil também justificar uma máquina dessa na minha rotina, né? Você poderia, por exemplo, abrir aquele tipo de furo, tem muitas formas de fazer, você consegue fazer na furadeira de bancada, muita gente faz até com uma furadeira, com uma tupia de coluna, né? Cria algum dispositivo para guiar a peça e a tupia de coluna faz aquele rasgo aqui assim, ó. Né? Mas eu penso assim, com o preço de uma boa tupia de coluna, você compra uma furadeira horizontal dessa aqui, muito robusta, principalmente no mercado de ferramenta usada, você compra pelo valor de uma tupia. E eu acho que você tem um grau de robustez, de precisão e uma facilidade de setar a máquina que é incomparável, assim, né? Que essa mesa, que é toda construída em ferro fundido, com esse tipo de guia que é muito bem feito, muito bem usinado, dá uma rigidez para o conjunto inteiro que não dá nem para imaginar que um gabaritozinho de tupia de coluna vai alcançar, não vai chegar nem perto, na verdade. Então, principalmente para trabalhar com madeiras duras, madeiras mais compridas, e construir esquadria ou uma peça de mobiliário um pouco maior, eu adoro essa máquina aqui, acho que ela se paga com facilidade. É lógico que ela ocupa mais lugar, tem o peso, cada realidade te leva em uma direção, assim, né? Mas é basicamente isso aqui, ó. Quer ver? Como é que nós vamos fazer aqui? Você vai escolher também ou alguma fresa ou broca, tanto faz. Essa máquina meio que sugere o uso da fresa, porque, como a gente explicou lá, a fresa vai conseguir fazer essa usinagem também lateral aqui, né? Mas com uma broca normal, entre aspas, você também faz um furo até a profundidade que você quer e movimenta a mesma quantidade pequena aqui, assim, ó. Né? Você faz uma sequência de operações dessa e uma fresa normal também usina aquele furo oblongo com a qualidade muito boa. Tá bom? E o que essa mesa nos dá? Ela dá uma regulagem de altura por meio daquele volante lá de baixo. Você estacionou ele no lugar, você pode trabalhar um dia inteiro, pode trabalhar uma semana inteira, ele não mexe, ele não sai do lugar. Nos dá um movimento aqui, ó, que já ocorre no eixo certinho da máquina. O furo já sai ortogonal e a usinagem já sai no plano grande da mesa que está servindo de apoio para a peça. Então, você vê, você já tem esse movimento aqui previsto na construção da máquina, você usa essas varetas aqui para limitar o curso, né? Então vai do começo da fura até o final da fura. Você usa esse tipo de vareta. Você coloca nessa outra barra aqui um limitador de profundidade, né? Na hora que esse limitador encosta aqui no corpo da máquina, ela vai parar de furar também, você seta aqui e aperta. O que eu acho que meio é necessário que a gente adicione nessa máquina é um batente como esse aqui, ó. Que aqui a gente fez com
mais ou menos nessa configuração, mas se eu quiser furar várias peças da mesma forma, eu tenho que ter algum batente aqui, ó, para que eu encoste a peça e aperte aqui, ó. Aí faço minha furação de um lado até o outro. Depois eu solto essa, na hora que eu pegar a outra da pilha, ela tem que estacionar no mesmo lugar aqui, na mesma posição em relação à mesa. Então um batentezinho desse, né? De novo, a gente setou, firma direitinho, ó, coloca a peça aqui no lugar dela. Esse prensor é muito útil, ele tem um prensor excêntrico, né? Muita máquina usa isso aqui, ó. O furo é feito fora do centro desse círculo aqui. Na hora que eu aperto aqui para baixo, ele faz uma força imensa. E aqui, ó, em uma fração de segundo, eu coloco a peça e prendo aqui, ó. Depois, em uma fração de segundo, coloco a peça e prendo. Tem uma variante dessa máquina que tem um volante aqui em cima. O volante talvez seja até mais fácil de ajustar, né? Você não tem esse manípulo aqui para ter que posicionar o prensor, mas eu acho que ele não é tão rápido quanto esse aqui para você entrar e sair com uma peça nova, tá bom? Então, eu estava comentando como é importante ter um bom processo para você cortar fura e espiga, né? No nosso caso aqui, a gente confia nessa máquina para fazer aquelas espigas e algumas outras configurações de outros encaixes também, ela auxilia bastante. Então, nesse contexto aqui fez sentido, no contexto de uma oficina menor, uma coisa mais artesanal, no sentido de ter menos equipamento, que já direciona um monte do trabalho, né? Talvez não se pague, talvez não venha a calhar um equipamento desse. Mas aqui para a gente é meio aquele dilema, assim, você usa um pouco mais de tempo para configurar a máquina. No caso dessa furadeira, o tempo não é muito, não, é pouco. Mas uma vez que você investiu nesses limitadores de posição aqui, você programou a ação da marcenaria ali, programou nesse equipamento grande, né? Aí o trabalho de quem opera é mais repetitivo e exige menos habilidade minha na hora de executar a ação em si, né? Eu troco a peça, aqui ela já está posicionada no lugar, eu não preciso nem marcar aqui. Provavelmente eu ia marcar a primeira, a segunda peça, fazer o desenho bem certinho da fura. Dali para frente eu não preciso nem marcar, eu confio na máquina. Coloco aqui e muito da habilidade que o artesão tem que ter na ponta do dedo. Na hora de fazer o furo, essa habilidade está meio que transferida para a máquina. A máquina posiciona tudo e fura, né? A gente ainda tem mais um desafio do operador aqui, que é configurar isso tudo, entender como se dá uma boa operação de furação dessa, afiar a broca e posicionar, armar esse circo inteiro. Na hora de fazer, de fato, um monte daquele know-how e daquela perícia artesanal ali está codificada na máquina, não tem dúvida. Mas são momentos e momentos, assim, e tem muitas realidades, né, do trabalho desse nosso ofício de trabalhar a madeira. Para mim, na hora de ser repetitivo e na hora de fazer, por exemplo, algumas dezenas de furos, uns iguais aos outros, né? Eu fico feliz de ter esse tipo de recurso aqui, né? Desde que ele não tire de mim o conhecimento, o entendimento e a habilidade, né? Eu não vejo problema nenhum em acelerar algumas dessas etapas, porque no meu caso isso aqui é minha profissão, né? Então eu acho que faz bastante sentido nesse contexto, tá bom? Então, sobre furação e a montagem dos móveis, era isso aí. Está quase chegando no final, falta a gente falar de acabamento no próximo módulo.